Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 808 a 813, do capítulo 9, Lei de Igualdade. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Desigualdade das riquezas. Pergunta de Kardec, número 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, em virtude da qual, uns dispõem de mais meios de adquirir bens, do que outros. Resposta dos Espíritos: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Contra a pergunta de Kardec, número 808-A. Mas, a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Resposta dos Espíritos: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza, e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis. Isso o que Deus julga, e eu te asseguro, que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Pergunta de Kardec, número 809. Aos que, mais tarde, herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Resposta dos Espíritos: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas, fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem, para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro, é este último quem a provoca. Pergunta de Kardec, número 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja, pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim preceder será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado. Resposta dos Espíritos: toda ação produz seus frutos, doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre, entendei-o bem. Pergunta de Kardec, número 811. Será possível, e já terá existido, a igualdade absoluta das riquezas? Resposta dos Espíritos: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades, e dos caracteres. Contra a pergunta de Kardec, número 811-A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade.
Que pensais a respeito? Resposta dos espíritos. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham, seria a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de fantasias. Pergunta de Kardec, número 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar. Resposta dos espíritos. Não, mas o bem-estar é relativo, e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza, e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Contra a pergunta de Kardec, número 812-A. Será possível que todos se entendam? Resposta dos espíritos. Os homens se entenderão, quando praticarem a lei de justiça. Pergunta de Kardec, número 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade. Resposta dos espíritos. Mas, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros. Quase sempre, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: As provas de riqueza e de miséria. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.